Nós vamos ler juntos o Salmo 23. Eu percebi, quando eu estava preparando essa reflexão, que eu comecei o ano falando nos textos mais conhecidos da Bíblia. Eu falei há 2 semanas na luta de Davi e Golias, semana passada no Mar Vermelho que se abriu, e hoje no Salmo 23. São textos da Bíblia que até quem não é do mundo religioso, quem não frequentou a igreja, já de alguma maneira, de algum jeito já ouviu falar desses textos. E hoje vamos ler juntos o Salmo 23, tão lido, tantas Bíblias abertas nesse Salmo, e um Salmo que pode nos ajudar tanto, falar tanto ao nosso coração, e nos instigar a viver uma vida mais bonita e mais próxima de Deus. Salmo 23, a partir do versículo 1. Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo em que eu viver. Senhor, mais uma vez nós estamos com a tua palavra aberta, com sede de viver uma vida bonita diante do Senhor e diante dos homens, diante das pessoas, diante do mundo. Mas para isso nós precisamos da tua ajuda, tanto na compreensão das tuas verdades, como da nossa compreensão das nossas mentiras, dos nossos esconderijos, das coisas que estão em nós ocultas, e através do Senhor nós podemos trazê-las à tona e vivemos uma cura, uma transformação de vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu já contei algumas vezes aqui uma experiência que eu tive quando eu era bem pequeno, eu tinha por volta de 6 ou 7 anos de idade. Eu morava em Atibaia, no interior de São Paulo, e eu e minha mãe estávamos andando da nossa casa para a casa dos meus avós, uma distância de 1,5 km mais ou menos. E era esse período de verão, quando a chuva, o tempo está bonito, de repente o tempo fecha e começa a chover, e nós no meio do caminho começou a mudar o tempo, aquelas nuvens escuras, trovões. Fiquei com medo, segurei na mão da minha mãe, falei para ela que eu estava com medo. E ela disse para eu não ficar com medo, que Deus estava ali com a gente, ou alguma coisa desse tipo, né? Não fique com medo, Deus está aqui com a gente, está tudo bem. E nós chegamos na casa dos meus avós e não choveu. Mas assim que nós chegamos, choveu. Choveu muito. Choveu como está chovendo aqui esses dias. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Os dias passaram, eu estava na rua brincando com um amigo, andando de bicicleta. O tempo fechou, começou a chover, começou a ameaçar uma grande chuva. E ele falou assim para mim, é melhor a gente ir embora. Aí eu falei assim, fica tranquilo que eu descobri um segredo. Fique tranquilo. E eu não preciso dizer para você que eu cheguei em casa molhado, frustrado e ainda tomei bronca. E a primeira crise de fé se instaurou na minha vida aos 6 anos de idade. Porque minha mãe me falou alguma coisa que eu apliquei de um outro jeito e a minha vida ficou uma pequena confusão. Porque nossas experiências determinam muito da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Uma experiência faz com que a gente construa uma teologia, porque você acha que você não gosta de teologia, mas você vive fazendo teologias. Minha mãe me passou um princípio cristão, Deus está com você. E eu interpretei aquele princípio como, porque Ele está comigo, aquilo que eu não quero não acontece comigo. E quando você tem 6 anos, a chuva pode ser um grande problema. E dadas as devidas proporções, nós crescemos e a gente só altera o problema, mas a lógica continua a mesma. Nós escutamos que Deus está conosco e elaboramos isso internamente como que agora as coisas vão se resolver exatamente porque Ele está conosco.
Será que é assim? Será que uma experiência na chuva pode determinar todas as tempestades da minha vida? Será que um evento, será que uma doença, será que um desemprego, será que um casamento pode determinar quem Deus é? Ou será que um evento pode decidir como será a minha vida espiritual e a minha vida cristã? Eu acredito que a gente precise de um olhar um pouco mais sincero e um pouco mais abrangente, porque a nossa vida não acontece em um dia. Não é uma chuva que eu deixei de tomar que define a minha vida de fé. Não são as tempestades que eu já enfrentei que vão determinar o que creio ou o que eu não creio, e muito menos quem Deus é. Naquele momento em que eu falei para o meu amigo que eu descobri um segredo e que não ia chover enquanto estivéssemos na rua, e choveu, e eu lá encharcado, com aquela cara de pato molhado, olhando para o meu amigo, naquele momento aconteceu uma coisa incrível, que precisa acontecer em todos nós, chama-se desilusão. Isso é uma das coisas mais importantes que precisa acontecer na tua vida. Você precisa de desilusão, porque ninguém cresce sem desilusão. Aí você vai dizer, mas desilusão é ruim. Qual o contrário da desilusão? Ilusão. Ilusão é bom. Ilusão te leva para algum lugar. Ilusão faz você crescer? Não, o que faz você crescer é a desilusão. Agora, a desilusão é bom? Não. Mas, a partir da desilusão, algo novo pode nascer. Enquanto você estiver na ilusão, você está simplesmente atualizando enganos, atualizando mentiras, dando jeito para justificar determinadas coisas. Por isso que a desilusão é tão importante. Porque é somente com a desilusão que eu sei que quando as nuvens estão escuras, vai chover. É só porque eu me desiludi que eu sei disso, porque aquele dia, aquela minha fé que eu construí, ela caiu. E agora? Agora eu sei que vai chover. E que se eu ficar na chuva, eu vou me molhar. Porque Deus não é guarda-chuva. Deus não é uma bolha de proteção que vai fazer com que as tempestades da vida não caiam em mim. Não, a desilusão faz o quê? Que eu me prepare, por quê? Porque vai chover. A fé cristã é para dizer o que para você? Se prepare, porque vai chover. Fique esperto, porque a tua casa uma hora também vai cair, porque a casa de todo mundo uma hora cai. O contrário disso é nós vivemos abraçados com frases e ideias prontas ou repetindo experiências dos outros, que a gente nem sabe se elas são reais. Isso é ilusão. Por isso que eu convido você hoje de manhã a se desiludir, para que o novo possa nascer. Você se desiludir para quê? Para quando você ver uma tempestade se formando, você se antecipar e se preparar a ela. E não acreditar que com a força da mente você vai espantar a nuvem, porque nuvem de problema não obedece o poder da tua mente. A lei da atração funcionou para quem escreveu o livro, só, para mais ninguém. Não, pense coisas boas que você vai receber coisas boas. Eu já falei para vocês que eu fiz o teste, eu fiquei 15 dias pensando em 3 letras. BMW, não apareceu na minha garagem. E olha, eu pensei com uma força, mas não deu certo. Cheguei em casa, estava lá, o mesmo carro velho e sujo da garagem. Pense coisas boas, sim, claro, inclusive isso é bíblico. No que pensar? Em tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é bonito, tudo que produz vida. Para encher o seu coração de paz, de vida e de amor. E não acreditar na grande ilusão de que você vai atrair coisas boas. Por quê? Porque você está pensando coisas boas. Por isso li com vocês hoje o Salmo 23. O Salmo 23 é uma poesia, ele tem toda a licença poética, metafórica, exagerada de expressão. Retrata um relacionamento de Deus, do salmista com Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que expressão bonita de confiança em Deus, que expressão não só de fé, mas também de sentido da vida. O Salmo 23 ele fala de como eu vivo, ou seja, é o sentido da vida. Como que eu vivo? Eu vivo sabendo que eu tenho um pastor. E que ainda que as coisas deem errada, eu tenho um pastor.
E que ainda que as coisas compliquem, eu continuo tendo um pastor. Esse é o sentido da minha vida. Eu vivo olhando porque eu tenho alguém que está olhando por mim. E assim eu vivo, assim eu enfrento, assim eu encaro, assim eu enfrento as questões da minha vida. Mas salmos como esse podem gerar ilusão. Porque frases isoladas correm o perigo de perder o significado e o sentido. Você pode usar o Salmo 23 como um amuleto, como um abracadabra, de que está tudo errado, e você começa a repetir. Não, agora o Senhor é meu pastor, não me faltará. O Senhor é meu pastor, trava a língua, né? O Senhor é meu pastor, e você fica lá, repete 200 vezes que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ficar com a boca seca, cansado, e não vai mudar em nada a tua vida, porque isso não é um amuleto. Porque a beleza não está em repetir uma frase pronta e acreditar que a repetição vai trazer alguma coisa boa para a tua vida. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado para não pegar a Bíblia e transformá-la num amuleto. Tudo posso naquele que me fortalece. Pronto, agora você vai derrubar o mundo inteiro. Não, você precisa ver quem escreveu. Você precisa entender o que é que Paulo queria dizer quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece. Uma pessoa que sofreu, apanhou, foi presa, entrou no navio afundou, viveu lutas tremendas e terríveis, e uma hora ele diz, eu posso tudo. O que é tudo? Eu posso enfrentar tudo, porque eu tenho um Deus que me fortalece, é um testemunho de integridade, não de sucesso. É uma maneira como eu encaro a vida, e não uma maneira como eu quero fazer a vida vir a mim. O Senhor é meu pastor, tudo posso naquele que me fortalece. E outras frases que foram recortadas, elas não servem para alterar aquilo que a vida vai trazer, elas servem para me fortalecer com aquilo que a vida vai me trazer. É a maneira como eu me comporto, e não a maneira que eu altero as coisas misticamente, sobrenaturalmente, eu lanço uma energia e as coisas se alteram. Não, isso diz respeito a quem eu sou, e não aquilo que acontece comigo. Porque aquilo que acontece comigo, a maioria das coisas está fora do meu controle. Porque eu não posso escolher situações, mas eu posso escolher posturas. Eu não posso escolher os problemas, mas eu posso escolher o meu comportamento diante dos meus problemas. Então, salmos assim podem gerar ilusão e podem alimentar essa obrigação que nós temos hoje de sucesso. De que a partir de então tudo vai dar certo, porque eu tenho um pastor e nada me faltará. E aí logo vem nas nossas cabeças, com nada me faltará, coisas materiais. Nós estamos no começo do ano, você tem que pagar IPVA, e se não pagou vai ter que pagar. Tem material escolar das crianças. E todas as outras coisas da vida. Será que é isso? Será que o nada me faltará diz respeito às coisas que eu quero ter? Será que nada me faltará diz respeito a eu não ter câncer esse ano? E as pessoas que já tiveram e já enfrentaram, como que elas ficam? Que fé é essa? Que fé é essa que faz com que a gente viva dizendo ou fazendo a famosa confissão positiva de que tudo na minha vida vai dar certo e de que eu vou conseguir acertar em tudo, de que eu vou ser feliz para sempre e de que eu não vou perder jamais? Por isso que eu gosto muito de uma música do Marcelo Camelo que diz assim, vou ler um pedaço para vocês. Olha lá quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. Eu que já não sou assim muito de ganhar, junto as mãos ao meu redor, faço o melhor que sou capaz, só para viver em paz. É a MPB mais conectada com o Salmo 23 do que muita música evangélica por aí. Não, a vida não é feita só de vitórias, o seu ano não vai ter só alegrias, você vai enfrentar um monte de problema, inventar também outros, porque você é um ser humano. Porque você está vivo e o ano promete ser extremamente difícil, quer seja a sua profissão de fé. Coisa boa é quando a gente pode admitir as nossas fraquezas, quando a gente faz as pazes com as nossas desilusões, quando a gente encara as nossas falhas, quando a gente encara as nossas falências, as nossas frustrações, quando nós lembramos que nós temos um coração de carne.
Como é bom ter um pastor, e porque eu tenho um pastor eu não preciso ficar com máscaras de sucessos falsos para sustentar a minha própria imagem. Não, eu posso lamentar, eu posso chorar, eu posso sofrer. Eu posso assumir a minha humanidade, sabendo que eu tenho um pastor e nada me faltará. Como bem disse o Saramago, se você tem um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram de carne e sangra todo dia. Então, se você tem um coração de ferro, o meu não. O meu é de carne e ele sangra todo dia porque ele sente. Ele chora, ele se alegra, ele vive todas as possibilidades das emoções humanas. E o meu coração é uma inconstância, e tem dia que eu estou feliz e tem dia que eu estou triste. Falei domingo passado aqui, tem gente que reclama, né, que as emoções ficam muito alteradas, e é um vai e vem. Eu falei, quando você reclamar disso, lembra do eletrocardiograma. O eletrocardiograma está assim, né? Quando ele fica reto é porque morreu. Então quando você reclamar assim, não, minhas emoções são muito instáveis, que bom, você está vivo, porque a hora que ficar retinho, game over para você, fim de festa. Deixa assim mesmo, deixa, tem dia que você acorda louco da vida, tem dia que está feliz, isso, a sua humanidade está à flor da pele, você tem um coração de carne que sangra todos os dias, você é um ser humano, que bom. O Senhor é o meu pastor. Começa o salmo que nós lemos. É a metáfora de Deus como um caminho para um relacionamento real e verdadeiro com Ele. Ele é o Senhor e não você. Ele é o Senhor e não eu. Então eu decido, mas eu me submeto àquilo que já aprendi sobre Ele. Eu tomo sim as minhas decisões, porque essa é a minha responsabilidade de fazer, de tomar decisões, assumir aquilo os desdobramentos das minhas decisões, mas eu tenho um Senhor, ou seja, eu tomo as minhas decisões, mas antes eu pergunto ao Senhor, qual é o caminho que eu devo andar? Quais são os valores que eu devo pautar a minha vida? Quais são as ideias do reino que de fato eu devo compreender e utilizar para tomar as minhas decisões? Porque o contrário disso é sair tomando decisões, uma hora a vida está uma bagunça, aí a gente vira e fala, Senhor, Senhor não, porque Senhor é aquele que a gente pergunta antes de fazer. Senhor é aquele que a gente pede licença. Senhor é aquele que a gente submete à nossa vontade, e Senhor é aquele no qual nós temos respeito. Senhor é aquele que quando Ele entra na sala nós ficamos em pé. E é aquele que quando nós temos dúvidas nós consultamos a sua sabedoria. Esses são os senhores. Quando eu digo que o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que eu tenho alguém que cuida de mim. Essa é a função de Deus para nós. Ele cuida de nós. Ele olha para nós. Mas quando eu digo que Ele é o Senhor, aí é o meu olhar para Ele. Aí é como que eu vivo olhando de fato para Ele. Eu vivo de fato tomando decisões a partir daquilo que eu entendi e acredito a respeito dEle. Quando eu digo que eu tenho um pastor, eu estou dizendo que eu não estou só na estrada da vida. E que meu coração tem um cuidador. Quando eu digo que Ele é o meu Senhor, eu estou dizendo que Ele não é meu empregado. Eu estou dizendo que não sou eu que diz para Deus como que eu devo fazer. Não, eu é que me submeto àquilo que Ele quer que eu faça. Ah, mas você está dizendo então que Deus tem uma vontade específica para cada um de nós? Não, não acredito em plano de Deus para cada criatura e não acredito em destino, mas acredito em valores e aliança. Deus tem valores e quer fazer uma aliança de vida com você. Então diz respeito a eu tenho um mundo de escolhas para fazer. Eu tenho N possibilidades para viver. Qual você quer? Você quer que Ele seja o seu pastor? Então permita e faça que Ele seja também o teu Senhor. Uma pessoa, um Deus, uma presença que cuida de mim, mas da qual eu também respondo, da qual eu também me submeto. Não uma escravidão pesada, não uma escravidão da qual eu não tenho mais liberdade alguma, mas uma relação de extrema reverência e admiração. Na qual eu entendi, eu assumi, o caminho da fé cristã é aquele que eu quero viver.
Então coloque a partir de hoje sempre as tuas decisões, os teus desejos, as tuas estradas, os teus caminhos, para conversar com os valores do teu Senhor. A hora que você colocar os teus desejos, as tuas vontades, as tuas estradas, para conversar com os caminhos, as estradas e as vontades do Senhor, Ele será também o teu pastor. Através, às vezes, de confronto, através, às vezes, do incômodo, através, às vezes, do colo, do afeto, do carinho, de diversas maneiras. Deus tem multiformes maneiras de nos pastorear. Quando eu assumo que Ele é meu pastor e que eu não tenho falta de nada, eu estou assumindo a minha fé. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo o que eu preciso para encarar, inclusive as minhas faltas. Ou seja, dizer que nada me faltará não é um testemunho de que eu acredito que Deus vai trazer tudo o que eu preciso. Não, eu acredito que Ele é uma presença para eu viver, inclusive quando eu não tenho o que eu preciso. Deus é uma presença que me anima a viver a falta, que me anima a viver o câncer, que me anima a viver diante da morte, que me anima a viver diante de todas as coisas complicadas que fazem parte da minha humanidade. Quando eu afirmo que Ele é o meu Senhor e que nada me faltará, eu estou dizendo que o meu coração é um espaço sagrado. E coração na Bíblia não é esse órgão que bate, que pulsa. Coração na Bíblia é o espaço onde razão, emoção, vontades, desejos se encontram para nós tomarmos as nossas decisões. Quando eu digo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu estou dizendo que esse espaço onde eu tomo as minhas decisões, ele está submetido a esse Senhor. As minhas decisões vão passar pelo crivo do Senhor. É um lugar sagrado e eu entreguei esse lugar para Deus. O meu casamento está no meu coração e ele está sendo guardado pelo Senhor. A minha vida profissional está no meu coração. A minha segunda-feira está no meu coração. E eu submeto a minha segunda-feira, o meu casamento, o meu trabalho, os meus filhos ao Senhor. Eu confronto aquilo que eu quero com aquilo que eu escuto que Deus quer. E claro, existem muitas coisas que já estão em perfeita sintonia. Que bom. Por isso que a gente não tem que falar, nossa, eu tenho que mudar minha vida inteira. Não, porque a vida inteira é muita coisa. Porque você já mudou muito. Existem coisas que estão absolutamente bonitas, viva. Ficar nessa culpabilização de, Senhor, tudo que é em mim precisa ser mudado, como a gente já cantou aqui tantas vezes. Não, tudo não. Porque senão tudo que o Ricardo pregou até hoje, que você já assumiu, não serviu para nada. Não, relaxa. Não é tudo. Tudo é muita coisa. Não, eu estou em constantes transformações. Sim, existem coisas que já estão cuidadas, estão bonitas. Não, eu coloco meu coração diante de Deus para que as outras áreas, elas também se submetam ao Senhor. Repito, não é a submissão da escravidão, é a submissão do respeito. É a submissão da admiração. É a submissão de olhar para Jesus e pensar, que vida, que palavras, que exemplo. Você gosta mesmo? Você acha bonito mesmo? Por isso você é cristão, é isso? Então, submeta o teu estilo de vida, submeta os teus planos de 2017 àquilo que você acha tão encantador em Jesus. Que aí você pode até dizer, não, mas uma coisa é o que está escrito lá na Bíblia e outra coisa é o que eu faço segunda-feira. Esse é o problema de certos caminhos de espiritualidade. Eles não conversam o domingo com a segunda. E aí nós temos uma espiritualidade morta. Nós temos uma espiritualidade sem cabimento, porque ela não cabe na vida. Cabe no papel, cabe no livro, cabe no iPad, cabe no vídeo, cabe em todo lugar. Mas e na vida? E por isso que a gente há muito tempo deu nome para a nossa espiritualidade, que é o símbolo dessa árvore, que é a espiritualidade viva. Por quê? Porque nós pensamos no domingo, nós celebramos no domingo, mas ela está totalmente conectada com a segunda, com a quinta, com a festa do casamento, com a balada que você vai, com o chopp com os amigos no bar, em todos os lugares ela está conectada. Ela é viva, ela pulsa, ela vibra dentro de você. Porque do contrário é o quê? Um amontoado de palavras que a gente repete, fica bonito no papel, mas não transforma a vida. Quando eu digo que Ele é o meu Senhor, eu estou submetendo aquilo que eu quero, aquilo que Ele quer, aquilo que eu entendi a respeito dEle, aquilo que Ele falou, porque o que Ele falou tem muita conexão com a história da minha vida. Então nós temos uma espiritualidade viva.
Ou seja, o Salmo 23 não é um amuleto, nem um abracadabra para você conseguir as coisas de uma maneira mágica, mas é um testemunho de integridade, de coragem e de fé tua diante de Deus. Você quer repetir o Salmo 23? Repita quantas vezes você quiser, mas lembre, ele não é para atrair coisas boas, mas é para você questionar se Deus é de fato o teu Senhor e se de fato você está disposto a enfrentar tudo aquilo que o Salmo diz que nós iremos enfrentar. Porque o Salmo fala do vale da sombra da morte. Ou seja, o nosso salmista reconhece quem Deus é. Ele sabe quem Deus é. Ele teve experiências com Deus maravilhosas. E ele sabe quem Deus é na vida dele. Ele já tem uma expressão: Ele é o meu bom pastor, que caminha comigo. E reconhece que Deus não é o nosso secretário de luxo que está resolvendo as nossas pendências. Porque quando ele está falando sobre a vida, né, começa tão bonito, né? O Senhor é o meu pastor, ó eterno meu pastor, eu não tenho falta de nada. Aí você diz, não, agora vai dar certo. Aí no versículo 2 ele diz, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Fala, não precisava. Por que a gente não parou no versículo 1? É o salmista dizendo, não andar com Deus não é você ter a bolha de proteção, porque Ele não é uma apólice de seguros, Ele é uma presença para o dia mau. Ele é uma presença que vai te acompanhar no vale da sombra da morte, porque esse vale existe. É a metáfora dos nossos dias difíceis, dos nossos períodos complicados, das coisas que nós enfrentamos e nós não queremos enfrentar. São as coisas que nós não colocamos no papel, mas elas aparecem assim mesmo. São os períodos difíceis da nossa existência e todos nós estamos sujeitos a esses períodos. Essa fé que blinda, ela é uma ilusão. Ela é um engano, porque os cristãos ficam doentes igual os não cristãos, os cristãos vão à falência igual os não cristãos, os filhos saem de casa igual, o pneu do carro fura igualzinho, você fica sem vaga no shopping igualzinho, todos os perrengues da vida que acontecem com você, acontecem com o mundo inteiro, porque ser cristão não é você evitar a zica, ser cristão é como é que você se comporta diante das zicas da vida. Ou seja, não se condene quando as coisas derem errado sob o signo da fé. Nossa, eu não consegui, então é porque eu não tenho fé. Não, você não conseguiu porque a gente vive num mundo que às vezes as coisas não dão certo mesmo. Bom, mas será que Deus não consegue arranjar um emprego para mim? Pô, mas isso não é corrupto? Você condena o político que dá emprego para o filho, e você vai achar certo Deus dar emprego para você? Será que é isso a função de Deus? Por que com os políticos é corrupção e com você é fé? Não, o mercado de trabalho está aí para todo mundo. Tem que todo mundo sair tentando. Então qual é a vantagem de ser cristão? A questão não é qual é a vantagem de você ser cristão, a questão é qual é a vantagem que o mundo tem em ter você como cristão. Qual é a vantagem de eu professar a fé cristã? Não, a pergunta não é qual a vantagem você leva, a pergunta é qual é a vantagem que a tua casa tem por ter um cristão como você. Porque a proposta cristã não é do benefício, a proposta cristã é da entrega. A proposta cristã não é o que você ganha com isso, é o que o mundo ganha tendo uma pessoa como você. Então o que quer dizer que meu currículo não vai subir em cima dos outros? Não, porque isso é corrupção e Deus não pode fazer isso. E você também não poderia querer, nem desejar e nem torcer por isso. A questão não é se nós vamos enfrentar vales escuros, a questão é quando e como. E quando também não está nas minhas mãos, está nas minhas mãos como? Porque diante da vida, das dores, da morte, do desemprego, do câncer, eu posso entrar num processo enorme de negação, disso não está acontecendo, e de frases prontas, e não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus, aquela frase que eu nunca lembro a ordem, porque eu acho ela errada de qualquer jeito. Então não é a questão, não é o que você vai ficar falando para os seus problemas, a questão é que isso vai acontecer, e a questão não é nem quando, a questão é como que você vai passar por isso, qual é a tua resposta para uma vida complexa, ambígua, do acaso, das contingências da existência, como nós temos. A proposta do reino não é ajustar o teu caminho, a proposta do reino é fortalecer o teu coração para que você viva em qualquer caminho.
Porque Ele é o meu pastor, então eu posso andar, ainda que seja a estrada do vale da sombra da morte. Ou seja, tem morte, tem uma estrada complicada, tem um vale escuro? Tem, para todos, inclusive para aqueles que têm nele um pastor. Então qual é a questão? É que nesse dia do vale da sombra da morte, eu trago à minha memória que eu tenho um Deus, Ele é por mim, e isso basta para eu enfrentar o que for. Mas então não livra, não é a apólice de seguros. Não, a apólice de seguros você fala com o seu corretor. Deus não é corretor de seguros, não é secretário de luxo, Deus é outra coisa. Nós vamos enfrentar problemas, acidentes, doenças, nós vamos enfrentar muitas coisas. A única coisa que nós não vamos enfrentar, sabe qual é? A ausência da bondade e a misericórdia de Deus, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Isso é uma cama da qual você pode deitar e descansar. Pode ser que eu seja traído? Pode ser. Pode ser que eu seja roubado? Sim. A questão não é se isso vai ou não acontecer comigo, a questão é como que eu vou passar pelas coisas que vão acontecer. Salmo 23 é um testemunho de integridade e não um amontoado de palavras que, se você repetir da maneira correta, você vai atrair sucesso. Seus problemas não precisam definir a sua espiritualidade. Você vive problemas porque você está vivo. Você tem problemas financeiros porque você mora no Brasil. Você foi assaltado porque você mora em São Paulo. Isso não tem a ver com fé, isso tem a ver com questões econômicas, sociais, de justiça social, entre outras coisas. Por que nós precisamos despertar isso em nós? Para não cairmos nem na ilusão e nem na vitimização que a ilusão pode gerar em nós. De acreditarmos que se orarmos da maneira mais bonitinha, com as palavras mais corretinhas, aí então tudo será feito de uma maneira correta e nada vai sair do papel, e aí todos os nossos problemas, inclusive, precisa dar um jeito de justificar o problema, e aí o problema é o que? É um plano de Deus para você. Eu sou absolutamente ateu de um Deus que envia problema para as pessoas para ensinar alguma coisa. Eu sou ateu desse Deus. Um Deus que tem na pedagogia dele câncer, desemprego e pneu furado, está reprovado comigo. Porque os professores e professoras da escola dos meus filhos conseguem ensinar de uma maneira muito mais bonita, e Deus só com dor. Então Deus não pode ensinar com dor? Deus pode ensinar do jeito que Ele quiser, inclusive na dor. Mas para que sempre com dor? Não existem as maneiras mais bonitas de Deus falar com as pessoas? Eu sou adepto do Deus que falou, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, e não de mal. Deus é o nosso pastor, e não um ser que está lá no céu, esperando uma oportunidade para acabar com a gente, e Ele fica todo feliz, porque quando a gente está muito feliz, Deus envia um probleminha para você ficar esperto. Tinha na época lá as vinhetas de filme da Globo, que tinha uns desenhinhos, aí tinha um que ficava um anjinho, ou Deus, eu não lembro quem era, sentado numa nuvem, e quando tinha duas pessoas muito felizes andando assim, ele pegava um raio da mochila e jogava. Caía o raio no chão, os dois quase morriam do coração, e Deus morria de rir lá em cima. Isso é a teologia do medo, que está por aí. Ou seja, crente, quando está ruim, e quando está bom, está ruim, porque ele já está com medo do que vai acontecer, porque nunca pode estar bom. Você é feliz que horas? Quando morrer. Aí não dá, bicho, aí não dá para mim. Essa vida cristã que só fica bonita quando a gente morre é muito complicado. Uma vida cristã, a vida eterna, ela começa agora. Aprendi isso com o Eliel, inclusive, quando ele era meu professor. O que é vida eterna? Vida eterna é você viver uma vida tão bonita hoje que você pode viver ela para sempre. Isso é vida eterna. Eu vivo uma vida com valores hoje tão intensos, tão bonitos, que poderia ser o quê? Cara, pode viver assim para sempre, eternamente. Só que colocaram na nossa cachola que vida eterna é o quê? Então, quando você morrer, aí ela começa. Quem é que morreu e voltou aqui para explicar isso? Me explica. Não, vida eterna é a vida com significado, com sentido, com beleza, e ela pode ser vivida assim para sempre. Para a nossa espiritualidade não cair naquela vitimização do mas por que eu? Por que comigo? Por que esse vale escuro na minha vida? E aí eu queria que você pensasse assim, por que não com você?
Você é melhor que alguém? Por que não comigo? Eu sou melhor que alguém? Não, nós somos seres humanos, né? Você está na pista? Tá, então pronto. Então pode ser que aconteça tudo com você, porque você está na pista da existência humana. Não caia nessa de achar que o mundo está contra você, porque inclusive quem acha que o mundo está contra, sabe que fica nessa, é tudo eu, nossa, minha vida é tão difícil, essa pessoa ela se acha do jeito ruim, mas ela se acha. Porque se o mundo está contra você, é porque você é muito boa. Se o mundo conspira contra você, é porque você de alguma maneira é uma das pessoas mais conhecidas do planeta Terra, e fora dele. Não, você é um ser humano normal, nós somos tudo normal, tudo ser humano. A gente acorda feliz, acorda triste, fala bobagem, desiste, cansa, pensa o que não deve na cabeça, gasta além da conta. É tudo a gente aqui. A gente não, o pessoal que não veio, a gente não é dessa não. Para a nossa espiritualidade não cair nesse mimimi, que é tudo eu, tudo não, meu querido, a vida é isso aí mesmo, tem dificuldade. Às vezes um está num momento de alegria, outro está de tristeza, inclusive por isso que a gente tem uma comunidade, exatamente para isso. Você está triste, eu estou feliz, deixa eu te puxar aqui para cá. Eu estou mal, você também, então me ajuda a gente passar por esse vale junto. Se a vida comunitária é exatamente isso. O Salmo 23 é um relato da vida de todos nós. Tem os passos verdes, tem água tranquila, tem aquele almoço maravilhoso em família, tem a viagem bonita que você faz, tem tudo isso. Tem prazer, tem alegria. E tem períodos sombrios, tem a noite escura da alma, tem dia que dá medo. E crer em Deus não precisa ser uma alienação, nem uma infantilização, que rouba de nós a capacidade de enxergar a vida com responsabilidade, submetendo aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós queremos, àquilo que Deus quer que nós façamos e sejamos. Ou seja, o nosso caminho é espiritual, sim. Nós temos um Deus, sim. Soberano, sim. Não precisa entrar em crise com a soberania de Deus. Poderoso, poderoso. Fique em paz com todos os atributos de Deus. E fique muito preocupado com os teus. Fique muito em paz com quem Deus é, o que Deus pode fazer. Eu aconselho você a se preocupar com quem você é e o que você tem que fazer. Porque o que você acha a respeito de Deus, o que você pensa a respeito de Deus, vai alterar a sua forma de viver e não a vida de Deus. Então pense muito, quem é esse Senhor que é o teu pastor? Pense muito quais têm sido as suas respostas diante dos vales que inevitavelmente você passou e passará na tua vida. O Salmo 23 é o Salmo da integridade. O Salmo de um relacionamento verdadeiro e bonito com Deus. E o Salmo quando Davi pede a Deus que no dia da fraqueza, Deus o ajude lembrando daquilo que pode dar coragem. Vai dar certo? Esquece esse negócio de vai dar certo. E comece a perguntar se vale a pena. Tua vida vale a pena? Esse negócio de vai dar certo gera um monte de problema. O tráfico de drogas dá certo, mas não vale a pena. A tua espiritualidade vale a pena. Ela está levando você para onde? E ela está deixando o que para os que estão te olhando? Nós podemos sim orar como Davi orou, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada. Porque eu entendi que na vida há vales escuros, que na vida há inimigos, que na vida há dificuldades, mas porque eu tenho um pastor, eu tenho também bondade, misericórdia, fidelidade e paz em todos os dias da minha vida. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.